Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aroma com Terapia. Sabe que durante as férias eu fico muito feliz em poder ver o meu filho correr, brincar, se distrair, se sujar, virar a cambalhota, até muitas vezes ali tem uns raladinhos, uns machucados, mas se divertir sem ter que se preocupar com a atividade para ser feita, com prova que ele tem que fazer, sem ficar tendo que se preocupar em ficar sentado prestando atenção, não é mesmo? Eu sei que se você tem aí uma criança com TDAH na sua casa, o seu sentimento deve ser muito parecido com o meu. Mas nós, mães de crianças com TDAH, já estamos aí com o cabelo de pé, porque daqui a pouco a volta às aulas acontece. É, eu sei, isso nutre em nós um sentimento de ansiedade e de pensamentos, meu Deus, vamos voltar, tudo de novo, aquela angústia de mandar a criança para a escola, de não saber o que vai acontecer, de pensar, será que meu filho vai ficar sentado na sala de aula? Será que ele vai conseguir acompanhar as atividades? Será que ele vai fazer as atividades? Será que hoje ele não vai sair da sala de aula e ficar correndo pela escola? Eu sei que isso passa pela sua cabeça, porque passa pela minha também. E é por isso que hoje, nesse vídeo, eu, Camila Castelã, aromaterapeuta infantil e familiar, mãe de duas crianças com TDAH, trouxe para você 3 dicas com 3 óleos essenciais que podem aí auxiliar o retorno das aulas, né? Deixando assim um ambiente e o seu filho e você mais tranquilos com todo esse processo. A minha primeira dica é conversar com a professora para deixar o seu filho sentado na frente, ou seja, crianças que têm TDAH precisam conseguir prestar mais atenção nas aulas. E uma boa técnica é fazer com que essa criança sente bem perto da professora, fazendo com que a atenção dela esteja mais focada na professora do que o que está acontecendo na sala de aula. Evitar, então, que o seu filho fique sentado próximo, né, de portas e janelas, que são pontos ali maravilhosos de distração para essa criança, tá bom? Para auxiliar nesse processo, além de sentar na frente, um óleo essencial que pode melhorar a clareza mental, trazendo mais organização de ideias e, com isso, mais foco e mais atenção, é o óleo essencial de limão. E aqui digo que o óleo essencial de limão Tahiti, que tem por volta ali de 17% de uma substância chamada de gama-terpineno, que é responsável por, então, essa claridade mental, esse foco e essa atenção que o seu filho precisa para conseguir executar as atividades em sala de aula e as tarefas que são destinadas para ele fazer durante a rotina escolar, tá bom? A minha segunda dica aqui é separar as atividades ou os cadernos de atividades por cores. Como assim, Camila? Por exemplo, se existir essa possibilidade na escola do seu filho, escolha uma cor de caderno para cada matéria. Assim, matemática, vermelho. Aí ele tem um caderno vermelho e uma pasta vermelha. Então, sempre que ele tiver atividades de matemática, né, ele vai colocar essas atividades, trabalhos para entregar dentro dessa pasta vermelha. De português, azul, quando tiver atividades dentro da pasta azul. Isso ajuda muito as crianças que têm TDAH em saber qual é a atividade que ela tem, em vez de ficar tudo misturado dentro de uma única pasta. Né? Então, ele sabe que, por exemplo, hoje eu tenho atividade da pasta azul, hoje eu tenho atividade da pasta verde, e aí a gente já sabe, nós como mães, que a pasta azul é portuguesa, essa criança também vai saber, matemática é vermelho, ciências é verde, história é amarelo, ou seja, a gente destina uma cor para cada uma das atividades, auxiliando, então, essa criança a ter uma melhor organização. Visando isso também, um óleo essencial que pode ser muito bom para ser utilizado durante a realização das atividades é o óleo de cedro Atlas. O óleo de cedro Atlas auxilia a criança na persistência para conseguir concluir as atividades.
É isso mesmo. A gente sabe que os nossos filhos que têm TDAH, eles facilmente desistem de atividades que eles julgam ser mais difíceis, ou que precisa ali de um pouco mais de atenção, não é mesmo? Então, o Cedro Atlas pode ser ótimo, porque além de diminuir a ansiedade, ele também melhora o foco, a atenção e auxilia no processo de persistência para conseguir concluir as atividades que, em geral, são deixadas de lado no dia a dia, certo? Para fechar esse vídeo, a minha terceira e última dica é: converse de novo com a professora do seu filho e peça para que, além dele sentar na frente da sala de aula, ele possa ser o ajudante da sala de aula. Como assim, Camila? Em geral, as professoras costumam pedir, né, para os alunos ajudarem, por exemplo, a distribuir folhinhas de atividade na sala de aula, a apagar a lousa, a buscar alguma coisa na secretaria, a levar uma folhinha para tirar xerox, a fazer algumas atividades. Então, peça para a professora destinar a essa criança que tem TDAH como sendo um auxiliar de sala. Mas Camila, o meu filho em geral tem TDAH, mas ele tem medo de se expor, ele tem medo de falar. E é aí que entra a minha indicação de óleo essencial. Porque se o seu filho for designado como um auxiliar de sala, sabe a necessidade que ele tem de andar, de levantar, de sair da sala de aula? Está completamente resolvida. E isso evita aquelas saídas repentinas, aquelas corridas na sala de aula que atrapalham não só essa criança, mas também as outras crianças da sala, as fugas da sala de aula, fazendo com que, mesmo ele sendo o ajudante em sala de aula, esse foco e essa atenção sejam preservados, porque a gente tem ali o que ele precisa, que é o movimento dentro da sala de aula para que ele consiga manter o foco e a concentração. E o meu óleo, a indicação, né, do óleo essencial que eu trago aqui é o óleo essencial de bergamota. Esse óleo vai trazer, então, mais empoderamento para o seu filho, mais segurança, diminuir a ansiedade, trazer para ele, então, mais força para estar ali na frente, presente como sendo o responsável pela sala de aula e pela ajudante e por ser ajudante da professora, auxiliando com mais clareza, ajudando ele a falar, a colocar os seus pensamentos com mais clareza, trazendo então o movimento e a diminuição da ansiedade e trazendo segurança que essa criança precisa dentro da sala de aula, certo? Como que vocês podem utilizar esses óleos essenciais com essas crianças? Bom, posso utilizar, por exemplo, o limão no difusor aromático antes dessa criança ir para a escola. Então, coloco no quarto, antes de acordar o meu filho ali, 15, 30 minutos antes de acordar ele, no difusor de ambiente. Posso também usar, mandar para a escola um sticker aromático, certo? E pedir para essa criança inalar, avisar a professora, pedir para que ela lembre essa criança de fazer isso. Posso utilizar também, hoje eu lembrei de trazer nesse vídeo, um colar aromático, um difusor pessoal, que é do tipo colar. Esse aqui é do meu filho. Então, aqui, ó, a gente tem um algodãozinho, onde a gente pinga o óleo essencial e coloca na criança. A minha sugestão é que use o colar durante o transporte da criança para a escola, e quando chegar na escola, retire esse colar, se o seu filho tem ali entre 6 e 7 anos de idade, tá? Por que retire o colar? Para maior segurança dessa criança, tá bom? Se seu filho for um pouco maior, né, e você quiser deixar o colar com ele, tudo bem, mas na escola, lembrem, essas crianças pulam, essas crianças fazem educação física, existem outras crianças que podem puxar um colar, que pode levar, então, a acidentes. Então, a minha sugestão é que use e quando chegar na escola, retire esse colar, tá? E se precisar de um reforço, né, do uso do óleo essencial na escola, o sticker aromático pode ser aí uma saída para o seu filho, tá? Camila, eu não tenho o sticker, então eu não vou usar o óleo essencial. Sim, você pode usar num algodãozinho e deixar esse algodãozinho na gola da camisa do seu filho durante o período de aula, ou até, né, o intervalo, por exemplo, e depois pedir para ele retirar, tá bom? Então essas são as dicas que eu trouxe. Eu espero que com essas dicas, o retorno das aulas do seu filho que tem TDAH seja mais tranquilo. Faz aí, depois me conta aqui no vídeo como foi a sua experiência
com essas dicas e o uso dos óleos essenciais que eu trouxe aqui. Eu vou ficar muito feliz em poder trocar com você. Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo.